vamos falar dos princípios básicos que regem a nossa câmera fotográfica. São 3, e eles estão organizados no triângulo de exposição: o ISO, o obturador e o diafragma. O ISO está ligado à sensibilidade do nosso sensor digital fotossensível. Mas o que é o sensor digital fotossensível? O sensor é um aparato eletrônico que fica na parte de trás da nossa câmera. Antes, no passado, o sensor era filme físico que vinham em rolinhos que a gente colocava na parte de trás da câmera. Hoje foi substituído o filme pelo sensor fotossensível. Essa é uma câmera antiga, uma câmera de filme, por isso que ela não tem o sensor fotossensível. O sensor ele continua mais ou menos na mesma posição e ele tem a função do filme, mas ele não consegue registrar imagens, ele só consegue captar a luz. Quem vai registrar as imagens são os nossos cartões de memória. Os filmes podiam ser mais ou menos sensíveis à luz. E essa sensibilidade era medida pela ASA ou pelo ISO. Nas nossas câmeras fotográficas digitais, a gente também tem o ISO. E a vantagem é que, quando a gente quer mudar o ISO, a gente não precisa mudar de câmera. No nosso sensor, a gente pode escolher qual ISO que a gente quer. Um ISO mais alto ou um ISO mais baixo. Quando a gente tem um ISO mais baixo, 200, por exemplo, o nosso sensor ele fica menos sensível à luz. Mas a qualidade da nossa imagem ela tende a ser maior. Quando a gente tem menos luz, a gente tem a tendência a aumentar o ISO, para que ele fique mais sensível à luz. O nosso sensor funciona com pixels, e são esses pixels que vão ficar mais ou menos sensíveis à luz. E é aí que pode ter um problema também. Se a gente aumenta o ISO muito, esses pixels eles correm o risco de ficar muito grande e começarem a aparecer na nossa imagem. Para conseguir captar a luz, eu deixei o meu sensor muito sensível à luz. Eu estou com um ISO de mais de 6.000 e vocês começam a ver esses pontinhos. Esses pontinhos nada mais são do que os pixels, que ficaram muito grandes e agora são perceptíveis aos nossos olhos. Então, um ISO muito alto pode ser complicado, porque causa ruído eletrônico. Voltando à nossa imagem normal, com o ISO 400 que eu estou usando agora, a gente pode ver que esse efeito de ruído eletrônico já fica imperceptível. O segundo elemento do nosso triângulo de exposição é o diafragma. O diafragma é a primeira janela pela qual a luz tem que passar para atingir o meu sensor ou o meu filme. O diafragma se localiza na objetiva da câmera. Isso quer dizer, antes de chegar na câmera, a luz tem que passar através do diafragma da minha objetiva. O diafragma regula a quantidade de luz que vai entrar na minha câmera. É uma janela em forma redonda, composta de pequenos elementos de metal, que pode se abrir ou se fechar, dependendo da quantidade de luz que eu vou precisar dentro da minha câmera. Portanto, quanto mais aberto está o diafragma, mais luz vai passar para dentro da minha câmera. A abertura do diafragma é representada em forma de fração. Por isso, quanto menor o número, mais aberto está o meu diafragma. Isso pode confundir um pouco, mas se a gente pensar numa fração, 1 dividido por 2 é maior do que 1 dividido por 16. E é nessa lógica que opera o meu diafragma. Quanto menor o número f, maior a abertura do diafragma. Quanto maior o número f, menor a abertura do diafragma, menos luz estará entrando na minha câmera. O diafragma é também responsável por uma questão estética chamada de profundidade de campo. Ou seja, quanto e quais áreas da minha foto vão estar em foco. Observando as imagens, a gente percebe que quanto mais aberto está o diafragma, mais desfocado está o fundo. Lembrem-se, quanto menor o número do diafragma, o f, mais aberta está a minha janela. Uma imagem com pouca profundidade de campo pode ser importante para destacar o primeiro plano. No caso aqui, as folhas que estão em primeiro plano estão em foco, enquanto o resto da paisagem está em desfoque.
Já quando fotografamos paisagens e cidades, pode ser que o mais importante seja mostrar a amplitude dessa paisagem, a amplitude dessa cidade. Notem nesse exemplo aqui como tudo está em foco. O diafragma também pode ser chamado de íris. Quando a luz passa pelo diafragma e chega finalmente na câmera, ela vai se deparar com uma segunda janela. Essa janela chama-se obturador. O obturador é a janela responsável por regular a quantidade de tempo que essa luz que entra na minha câmera através do diafragma, a minha primeira janela, vai conseguir tocar o meu filme ou o sensor fotossensível da câmera. O obturador tem a capacidade de abrir e fechar-se numa pequena fração de segundo. Ou, caso eu esteja fotografando numa situação de pouca luminosidade, ficará aberto por mais tempo para que o meu material fotossensível receba a quantidade de luz adequada. O obturador é também responsável pela sensação estética de movimento que eu vou ter na minha foto. Quanto mais tempo o obturador ficar aberto, mais a sensação de movimento eu vou ter na foto. Isso pode ser agradável esteticamente, se a minha intenção for essa, como aqui, ó. Reparem para o fato de que a saia e os pés borrados da dançarina ajudam a transmitir a sensação de movimento à minha imagem. Isso acontece porque fotografei com uma velocidade de abertura do obturador de 60, que é considerada baixa. Ou também pode estragar minha foto, como neste outro exemplo aqui, que foi fotografado com uma velocidade ainda menor, de 40. Reparem que, ainda que haja a sensação de movimento, não é possível ver nada com clareza, pois tudo está borrado. Quando trabalhamos com velocidade baixa do obturador, qualquer tremida de mão pode ser o suficiente para que minha foto saia borrada. Uma evidência clara de que as partes borradas que vemos na foto são decorrentes do tremor das minhas mãos é o quadro atrás da personagem no meio da imagem que, mesmo não tendo mexido, aparece borrado. Por isso, se eu quiser trabalhar com velocidades baixas do obturador, é melhor que eu tenha um tripé por perto para conseguir colocar minha câmera com a garantia de que a imagem não sairá tremida por causa de movimentos involuntários de minhas mãos. Chamamos esse efeito de véu de noiva. A água que cai do alto da cachoeira aparece borrada na minha imagem final. Essa imagem foi feita com um obturador baixo, ao redor de 5. O obturador pode ser também chamado de shutter, que é um termo em inglês. Além de nos lembrar das 3 regulagens básicas da câmera, o triângulo de exposição serve também para nos lembrar que essas regulagens estão interligadas. Cada alteração que fizermos em uma dessas regulagens pode alterar a outra regulagem na busca pela exposição correta para minha fotografia. Pensar no triângulo de exposição antes de fotografar ajuda a regular corretamente a câmera, para que a gente não tenha imagens nem subexpostas à luz, ou seja, escuras, nem superexpostas à luz, ou seja, imagens claras demais. Olhar as nossas imagens com rigor técnico pode nos ajudar muito a nos transformarmos em melhores fotógrafos. A pergunta é: quanto estamos dispostos a tentar?